sequência de exercícios propriamente dita, para cálculo de capacitância, para identificar as características dos capacitores, a apostila nos traz a primeira questão dizendo assim, ó, a maioria das mortes súbitas tem origem cardíaca, e nesses casos, a fibrilação ventricular é o principal mecanismo que leva a uma parada. A fibrilação ventricular é uma arritmia cardíaca grave que acontece quando não existe sincronização de contração entre as fibras musculares cardíacas. Sendo a fibrilação irreversível espontaneamente, faz-se necessário o emprego de técnicas que tornem possível revertê-la, de modo a fazer o coração retornar ao seu ritmo normal. Uma solução muito utilizada nesses casos é o desfibrilador elétrico. O desfibrilador é essencialmente um capacitor, cujos eletrodos são colocados sobre o tórax do paciente no momento do atendimento. É como se você pegasse as placas, porque tem carga elétrica acumulada, né? Exatamente. Os gráficos a seguir mostram a DDP aplicada às placas de um capacitor de um desfibrilador e a carga em microcoulomb acumulada por ele, ambos como função de tempo. Aí nós temos dois gráficos, percebam. Do lado esquerdo a gente tem um que tem a característica de quê? Da diferença potencial. E o outro gráfico a gente tem o quê? Carga. O que é que nós podemos fazer para descobrir essa tal de capacitância? Capacitância, amigos, é o quê? Capacitância é a quantidade de carga dividida pela diferença de potencial. O que é que eu posso fazer aqui? Buscar as informações, de preferência em cima de um valor para o tempo que você consiga trabalhar com ambos. Você pode pegar, por exemplo, aqui o 2, o 4, o 6. Se eu pegar o tempo 2, eu vou trabalhar aqui onde eu estou marcando e aqui. Se eu pegasse o tempo 6, eu fazia a mesma coisa, trabalhava aqui e aqui. Peguei aqui o tempo 2, então vamos ver, ó, para t igual a 2 segundos. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem dois gráficos, você tem que fazer uma relação entre eles. Bom, quando eu faço t igual a 2 segundos, se eu for lá na tensão, o que é que eu vou descobrir? Se eu for lá no gráfico da tensão, eu vou descobrir que a minha diferença potencial vale 20 volts. E se eu vier aqui no gráfico da carga, eu vou descobrir que ela vale quanto? 340 microcoulomb. Vax micro significa o quê? 10 a menos 6. Não precisa se preocupar não. Deixa do jeito que está aí. Não tem problema com relação a isso, porque você não vai... As alternativas que ele te pediu, ele pediu em micro. Então não precisa fazer nenhuma, vamos dizer assim, adequação. Aqui vai ser aplicação direta de fórmula. Vai ficar 340 dividido por 20. Cancelo o zero. Quando eu dividir 340 por 20, eu vou encontrar 17 microfarad. Resposta? Letra B de bola. Quer dizer, então, Vanks, que eu poderia ter feito também com o 6? Poderia, ó. Se você tivesse feito com o tempo 6 segundos, você ia pegar também o 20, também o 340. Não ia ter problema nenhum, ok? Vamos aqui na questão de número 2. Uma das utilidades dos capacitores é na sintonia das estações de rádio. Nos aparelhos de rádios antigos, os botões são girados para sintonizar as estações. Nos aparelhos de rádio antigos, os botões são girados para sintonizar as estações. Ao girar o botão, a rotação de placas móveis altera a capacidade elétrica do capacitor. Você fica aumentando a distância entre as placas, né? Essa alteração na capacitância deve-se provavelmente a quê? Vamos tentar entender aqui. Ele está falando aí de placas, não está? Então, essas placas condutoras aqui desse capacitor, elas não são fixas, elas são o quê? Aqui é o dielétrico aqui dentro. Elas são móveis. A grande sacada é essa distância entre elas. Por quê? Porque se as placas que formam esse conjunto aí são móveis, quando você gira, o que é que vai acontecer? Você vai variar essa área dos condutores, não vai? Se você varia, vai variar a capacitância. Quem é que funciona aqui dentro como dielétrico? Ali dentro, que é a parte que isola. Neste caso aqui, quem funcionaria como dielétrico seria o próprio ar. Tá? E aí você vai girando o botão, vai procurar sintonizar a estação. E aí o que é que você vai ter que raciocinar? Quando você muda a diferença potencial, as cargas elétricas não alteram a capacitância. É isso que vai acontecer, ó. Não é a diferença de potencial que influencia aqui. O que influencia para nós aqui é a área. Porque você fica mexendo com esse botão. O que vai sofrer modificação é a área. Por quê? Porque para sintonizar, o
que é que ele faz? Ele começa a mudar a rotação das placas. Ele gira aqui, ó. Então vamos procurar aqui as alternativas. Aumento da DDP entre as placas. Não, não vai mudar a diferença potencial. Mudança do dielétrico. Não, o dielétrico é o A, não muda. Diminuição das cargas. Também não. Mudança da distância entre as placas. Não é mudança da distância. É mexer com a área. Por causa que você vai fazer ela girar. Rotação. Por eliminação, a resposta vai ser a letra E. A variação das áreas das placas condutoras. Aqui nós temos uma verdadeira representação do capacitor. As placas, o dielétrico entre eles, que é o material isolante, a interferência direta em relação às áreas que são modificadas e, consequentemente, você consegue sintonizar o rádio. Na questão de número 3, ele traz um gráfico para a gente trabalhar. O circuito esquematizado apresentado na figura a seguir mostra uma bateria de força eletromotriz e resistência interna. Força eletromotriz é quando a gente trabalha com quem? Com os geradores. Ah, lembrei. Dentro do gerador tem uma resistência interna. Tem. Você lembra qual é a relação matemática? Corrente é o quê? Força eletromotriz sobre o somatório das resistências. Ó. O R minúsculo, resistência interna do gerador. O R maiúsculo, os resistores que porventura possam existir. Aí ele fala assim, sabendo que a carga armazenada no capacitor é de 40 microcoulombs, qual o valor da capacitância? Bom, a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, meus queridos amigos, é como é que calcula a capacitância. É carga dividido pela tensão. A carga você já recebeu, não já? Ele não já te deu aí? Já. A carga tu já tem. 40 microcoulomb. O que tu não tem é a tensão. Como é que tu vai descobrir? Bom, você vai calcular essa tensão usando a equação do gerador e também utilizando a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Mas faça uma coisa de cada vez. Ó. Primeiro passo. Vamos lá na equação do gerador. Como é que você vai fazer? Descobrir a corrente. Primeiro passo é achar a corrente. Corrente vai ser igual. Quanto é a força eletromotriz? Dá uma olhada lá no seu circuito. Força eletromotriz é 0,1 K. O que é que significa 0,1 K? K, kilovolt. É 0,1 vezes 1000. Quanto é que dá 0,1 vezes 1000? Dá 100. Então aqui vai ficar 100 sobre. Quanto é a resistência interna do resistor? A resistência interna do resistor vale, dessa bateria, 2. Quanto é a resistência do circuito? 8. Então a minha corrente vai ser 100 dividido por 10. A corrente desse circuito é igual a 10 amperes. Com essa corrente, eu consigo descobrir o que agora? Com essa corrente eu posso descobrir a minha tensão. Segundo passo, a segunda etapa, eu vou achar a tensão. Como? Eu vou usar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Então vamos lá. Qual é a resistência R? 8. Qual a diferença potencial? Não sei. E qual é a corrente que você achou? 10. Quando você passar esse 8 e o 10 multiplicando, você vai ter uma tensão de quanto? A sua tensão vai ser de 80 volts. É esse 80 que você vai utilizar para achar a capacitância. É esse 80 que você vai trazer para cá. Ó. Capacitância é a carga dividida pela tensão. Quanto é a carga? 40 microcoulomb. Quanto que é a tensão? 80 volts. Se você dividir 40 por 80, dá 0,5. Dá 0,5. Então a sua capacitância vai ser 0,5 microfarad. Resposta 0,5 você vai encontrar onde? Vamos, a resposta 0,5 vai encontrar na letra D. Exatamente. Bonita essa questão, hein? Olha a questão número 4. Vamos, eu estou vendo um símbolo aqui. Esse símbolo aqui com as duas barrinhas iguais é de capacitor. Quando tem uma pequena e uma grande é de gerador. Então vamos aqui, ó. Um dispositivo muito usado em circuitos é denominado capacitor, cujo símbolo é aquele ali. Calcula-se a capacitância de um capacitor por meio da razão entre a carga que ele armazena em uma das armaduras e a tensão aplicada a ele, ou seja, C igual a Q sobre V. Olha que autor bonzinho, ele te deu assim, as fórmulas. Um capacitor A tem capacitância CA
está inicialmente submetido a uma tensão V. Então você tem um capacitor A, olha aqui, cuja tensão vale V. Tá. Então o outro B, de capacidade B, ó, outro capacitor, está submetido à mesma tensão. Aí ele diz assim, então o outro capacitor P é conectado em paralelo. Opa! Conectados em paralelo. Você lembra o que eu falei para você? Os capacitores, quando associados, eles têm um comportamento oposto aos resistores. Os resistores em paralelo a gente faz o mínimo, mas os capacitores associados em paralelo, o que é que você faz? Você soma. Então, ó, capacitância aqui, resultante seria o A mais a capacitância do B. Você vai fazer a soma. Pronto. Eu acredito que com isso aqui seja capaz de resolver. Em relação à associação dos capacitores, pode-se afirmar. Letra A. Depois de associados, terão cargas iguais. Não. B. O capacitor equivalente é menor do que o menor deles. Não. Vai ser maior, porque você está somando ambos. A tensão será maior no capacitor de menor capacitância. Não. Vai ser a mesma. Depois de associados, o de menor capacitância terá maior carga. Também não. Letra E. A capacitância da associação é igual à soma das capacitâncias de A e B. Opa, tá aqui o que eu fiz, ó. Resposta aqui da questão 4 seria a letra E. Passando para a questão número 5, a gente tem de novo um circuito. Vanx, aqui eu tenho circuito com os capacitores em série. O que é que a gente faz em série? Série, você faz o oposto que você faria nas situações de resistores. Você faz assim, ó, tem dois, você faz produto dividido pela soma. Ah, eu me lembro que eu fazia isso nos resistores em paralelo, sim. Como é que vai ficar isso? Procure os valores. 1 e 3, como é que vai ficar isso aqui? 1 e 3, C1 vezes C2, o que a gente vai ter aqui? Vou fazer 1 vezes 3 e aqui embaixo, 1 mais 3. Isso aqui vai dar 3 quartos. Então, isso aqui vai ficar 3 quartos de quem? De microfarad. Se quiser colocar 0,75, pode colocar também, não tem problema não. O que é esse 100 aqui? É a sua tensão. Ele está perguntando qual a diferença potencial entre os pontos A e B. Bom, eu já fiz o valor da capacitância. Deu quanto? Capacitância equivalente para nós deu 3 quartos de Faraday. Guarda esse valor aqui que ele é fundamental na resolução do exercício. Eu já tenho a capacitância dele. O que a gente precisava aqui era descobrir o valor da carga, que eu não tenho. Vamos achar a carga? Quanto é que vale a carga? Não sei. Bom, eu posso fazer aqui, para achar o valor da carga, a relação matemática que envolve a capacitância, né? Capacitância é carga dividido por quem? Pela tensão. Quanto é que você achou para a capacitância? Equivalente. 3 quartos. Igual a carga, que você não conhece. Quanto que é a diferença potencial dessa estrutura? Está aqui ela, ó, 100. Você pode multiplicar cruzado, você vai ficar com a carga igual a 300 dividido por 4. Isso aqui vai te dar quanto? 75 microfarad. Bom, você já tem a capacitância, você já tem a carga. Agora dá para achar o quê? Vai achar o que você está procurando. O que é que você está procurando? Vamos que eu estou procurando a tensão. Tá bom. Tensão ou DDP é a mesma coisa? Sim. O que é que você vai fazer? Você sabe a relação. Você vai pegar um daqueles capacitores. Ele está querendo que você faça entre A e B, não é? Ó, entre A e B. Você vai pegar quem? Se você olhar aqui entre A e B, você só tem o C2, né? Ó. C1 não tá. Então, como é que vai ficar? Entre A e B, você vai trabalhar com quem? Com C2. Então, vai ficar assim, ó. Capacitância é o quê? Carga dividido pela tensão. Só que você vai trabalhar com qual? Com o 2. Presta atenção. Vai trabalhar com o 2. Como é que você vai fazer para descobrir isso aqui? Bom, o capacitor 2 tem valor de quanto na sua capacitância? Tem valor 3. Quanto é a carga que você tem aí? A minha carga? 75. Quanto é a tensão? Vou procurar. Você passa o V para cima e o 3 para baixo. A tensão ou a diferença potencial que você está procurando é 75 dividido por 3. Isso aqui vai te dar quanto? Vai te dar 25 volts. A tua resposta seria
A letra B. Observe o que a gente teve que fazer, presta atenção. Primeiro eu calculei a capacitância equivalente. Em seguida, eu joguei a capacitância equivalente na relação de capacitância, que é carga dividido por diferença potencial. C igual a Q sobre V. Coloquei 3/4, peguei a carga que era quanto? Que era desconhecida, coloquei Q, e peguei a diferença potencial que é de 100. Multipliquei cruzado e encontrei 75 microfarad. Quando eu achei isso, eu fui lá no texto e vi que ele quer que você calcule a diferença potencial somente entre A e B. Somente entre A e B, eu só vou pegar o capacitor 2. Quando eu peguei o capacitor 2, eu vi que ele tinha um valor de 3 microfarad. Peguei a carga de 75, então ficou 75 dividido por 3, 25 volts. O que significa dizer que para o outro seria o resto, né? Que você tem 100 volts e ia fazer a diferença aí. Para eu fechar essa sequência de exercício, eu trouxe a questão de número 6, que diz assim. Quando dois capacitores de capacitância C1 e C2 são ligados a uma bateria, como mostra na figura, você está vendo aqui que eles estão em quê? Em paralelo. Quanto é que seria equivalente aqui? C1 mais C2. Adquirem cargas Q1 e Q2, respectivamente. Então, aqui você vai ter a carga Q1 e aqui você vai ter a carga Q2. Sabendo que C1 é maior do que C2, assinale a alternativa correta. Bom, quando a gente se encontra numa situação dessa, você vai ter que observar umas situações aqui comigo. Já mostrei para você que eles estão em paralelo. Observe que os capacitores, se eles estão em paralelo, você vai poder fazer o quê? Concluir que eles têm a mesma, são submetidos à mesma, DDP. São submetidos à mesma DDP. Que vai ser fornecido por quem? Pelo gerador que eles estão vinculados aqui. Essa bateria talvez de 12 volts, sei lá. São submetidos à mesma DDP. Então, essa DDP, ela vai ser quem? A força eletromotriz de quem? Da bateria. A tensão que eles vão ganhar aqui, se essa bateria for de 12 volts, a força eletromotriz vai ser aquela que ela oferece. Quais são as relações matemáticas que eu não posso deixar de lembrar? Capacitância é a carga dividido pela tensão. Isso aqui também eu poderia concluir o quê? Se capacitância é carga dividido pela tensão, eu também posso afirmar que carga é capacitância vezes a tensão, né? Basta você passar a tensão multiplicando. Isso aqui é a mesma coisa, tá, meus amigos? É a mesma coisa. Você sabe que a diferença potencial é a mesma, não é? Eles não estão com a mesma DDP? Diferença potencial não é a mesma? Bom, se a diferença potencial é a mesma para os dois capacitores, quanto maior a carga, maior a capacitância. Se você tem Q igual a C vezes a tensão, aumentou, elas são o quê? Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. No exercício ele falou que C1 é maior do que C2, não foi? Ora, se carga, tensão e capacitância são diretamente proporcionais, e se C1 é maior do que C2, você conclui o quê? Se a capacitância 1 é maior do que a capacitância 2, eu vou concluir que a carga de 1 é maior do que a carga de 2. O que me permite afirmar que a resposta certa é a letra A, na questão de número 6.